Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei prosseguindo com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu já encerrei o capítulo 1 e hoje estarei aí expondo o capítulo 2 desta carta de Paulo. Capítulo 2 vai falar sobre o caráter e o alvo da pregação de Paulo. São 16 versículos apenas. Vamos lá. Lembrando que eu já tenho uma playlist desta carta. Aí depois você pode ver os vídeos que eu fiz anteriormente. Tá aí na tela. O caráter e o alvo da pregação de Paulo. Lembrando que no último vídeo eu falei a respeito da sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Paulo ele explica a respeito disso. Sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E agora no capítulo 2 ele ainda vai falar algo ainda, parece que ele fez uma explicação do que é a sabedoria de Deus, o que é a sabedoria do mundo. E agora ele vai falar sobre o caráter e o alvo da pregação. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Veja aqui que Paulo, com certeza, a ideia dele ainda é, por isso que ele explicou o que é sabedoria de Deus, sabedoria do mundo. A palavra aqui grega é Sofia, e lá no versículo 17 do capítulo 1, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então, ele está falando aqui da sabedoria de Cristo, sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria. Então ele fala aqui, não fui ter convosco, anunciar aí é declarar, promulgar, fazer conhecido. Katagelo, o verbo é anunciar, no sentido de fazer conhecido. O testemunho de Deus é marturium. De Deus não fiz com ostentação. A palavra ostentar aí é superioridade, posição elevada, ostentação de linguagem é logos ou palavras, ostentação de palavras ou de sabedoria. Com certeza é que ele está ainda na ideia de sabedoria humana, mas sabedoria de Deus. Olha, e lá no 17, como eu li, o versículo 17 do capítulo 1 fala que é a sabedoria de Deus. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Finalzinho do versículo 17 do capítulo 1. Então, Cristo e sabedoria e poder de Deus. Porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Olha aí o conteúdo aí, porque decidi nada saber. Saber aí é oida, perceber, discernir, descobrir. Entre vós senão, ou seja, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Que Paulo falando para a igreja de Corinto.
Então, Paulo já tinha estado lá em Corinto, já tinha plantado essa igreja na sua segunda viagem missionária, e agora ele está falando para a igreja através de uma carta. Ele envia uma carta para a igreja de Corinto. Ele fala que foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A palavra fraqueza aí, asteneia. Asteneia dá a ideia de falta de força, debilidade, fraqueza natural, saúde debilitada. Com certeza. Talvez saúde debilitada de Paulo, a gente não sabe. Nós não sabemos como estava a situação dele. E porque a palavra asteneia, que é fraqueza, pode ser também saúde debilitada, estar enfermo. E diz que temor aí é phobos, medo. E grande tremor. Olha só, a palavra grande aí é polos, muito grande, numeroso. E tremor aí é tromos, é estremecer de medo, estar com muito medo. Interessante que temor é medo, terror, aquilo que espalha o medo, e tremor também é o ato de tremer ou estremecer de medo. Parece que o medo aí, ele causa tremor nas pessoas. Então, ele estava com tanto medo, Paulo, que isso causou tremor na pessoa dele. Que eu estive entre vós. E aí ele continua. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha só, a minha palavra aí é logos novamente, e a minha pregação, querugma, a minha proclamação, a minha mensagem, não consistiram em linguagem, logos novamente. Engraçado que tanto aqui em cima, aqui, palavra aqui e linguagem aqui, as duas aí é a mesma palavra em grego, mesmo, não muda nada. Logos. E aí é o substantivo, é o ato de falar. Porque a minha palavra não consistia em palavras, poderia ser traduzido da mesma forma, mas eles não quiseram deixar nenhuma redundância no texto. Traduziram por linguagem, mas a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras falada, persuasiva aí, se de convencer, que convence. Só que esse convencimento não é uma sabedoria do mundo. Claro, ele usa a Sofia aí, mas como eu já disse, o vídeo anterior que eu fiz, Paulo justamente ele explica para a igreja de Corinto o que é sabedoria do mundo, o que é sabedoria de Deus, para justamente logo em seguida ele continuar falando a respeito de como é que ele anunciou o evangelho de Jesus na cidade de Corinto. Olha, não consistiria em linguagem persuasiva que convence, de sabedoria. Com certeza que o que ele tem em mente é a sabedoria do mundo, a sabedoria humana, mas em demonstração, apodexis, é a manifestação do Espírito e de poder. O Espírito, que é o Espírito Santo, pneuma de poder. Poder aqui é dunamis, a palavra grega, vírgula, para que a vossa fé, olha só, para que a vossa fé não se apoiasse. Por isso que Paulo estava preocupado em que toda a sabedoria dele fosse uma sabedoria divina de Deus e não do homem.
para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, em sim no poder de Deus. Então a preocupação de Paulo era essa, que os gregos, irmãos ali, também os judeus que ali morassem na cidade de Corinto, não ficassem impressionados com a sabedoria de Paulo, do conhecimento, com a oratória de Paulo. Ele não queria isso. Ele queria o seguinte, que a mensagem do Evangelho, ela tocasse as pessoas, e através das pessoas entenderem a mensagem de Cristo, o poder da mensagem de Cristo, é que eles realmente se tornassem cristãos. Essa é a preocupação. Olha, para quê? É um fim, para quê? Aí a palavra grega é rina, a fim de quê? A fim de quê? É com o intuito que a vossa fé, pistes, no grego aí, piste é o que? A vossa crença, convicção da verdade, para que a vossa convicção se apoiasse aí claro, a palavra grega aqui é ser, no sentido de ser, estar em sabedoria humana, e sim no poder, dunamis novamente aí, de Deus. E ele continua. Entretanto, olha o de 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. E olha, entretanto, contudo, porém, além do mais, a palavra grega é um então, além do mais, expomos lalel aí é conversar, eu conversei com vocês com sabedoria, Sofia, entre os experimentados é teleios, entre os homens, entre as pessoas que não carecem de nada, não porém com sabedoria destes séculos. Sabedoria, novamente repete Sofia, deste século que aion é um período de tempo, uma geração. Ou seja, cada geração ela tem um nível de conhecimento. Cada geração, cada tempo tem um nível de conhecimento. Por exemplo, o conhecimento que as pessoas tinham na época de Paulo, aí na década de 50, 60, 70 do primeiro século, era uma sabedoria. Hoje a sabedoria do homem é totalmente diferente. Ela é muito mais ela foi muito mais sendo enriquecida ao longo dos anos, e hoje a nossa sabedoria é bem maior, muito maior do que o conhecimento que as pessoas tinham desse período da história. Então a sabedoria aí ela vai aumentando. Que sabedoria é o conhecimento sobre diversos assuntos. Sofia, isso é o conhecimento sobre diversos assuntos e a maneira como aplicá-lo. Significa também a ciência, o conhecimento e várias coisas significa a palavra Sofia. Então a sabedoria ela vai aumentando no decorrer das eras. Por isso que ele fala deste século, ou seja, deste período da história, nem a dos poderosos aí, a palavra é arhon, esse substantivo masculino quer dizer liderança, governo, comandante, chefe, nem daqueles que estão no poder, no governo desta época, novamente ele usa a palavra aion, ou seja, deste tempo, deste período da história. Aqui é aion, aqui novamente, então século é aion, época também é aion. Duas vezes aí ocorre a palavra aion. Esta palavrinha aqui, ó, aionos. Esta aqui, pode ver que ela ocorre aqui, aionos, e aqui novamente aionos, século. Sabedoria deste século e dos poderosos deste século. Poderia ser traduzido também, mas tudo bem. Época e século é a mesma coisa. É um período da história, um período de tempo. E ele continua. E ele fala que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus
em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então Paulo fala, nós falamos a sabedoria, novamente Sofia, de Deus em mistério. Mistério é mysterion. Mistério é algo escondido, secreto. E com certeza o que ele tem em mente aqui, o que é que estava secreto? Outrora oculto, oculto aí, apoclupto, que é escondido. Mistério é algo escondido, secreto. E oculto também, apoclupto. Por exemplo, a palavra apocalipse. Aí apocalipse dá a ideia de algo escondido, tirar o véu. Então, oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. É a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, Cristo crucificado, aquele que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E através da morte de Jesus no Calvário, ele pôde salvar os homens que estavam perdidos, totalmente afastados de Deus, distantes de Deus, mas através da morte de Cristo, ele fez tudo isso. Este é o mistério. Isto era algo oculto desde a eternidade. Olha aí, ao qual Deus preordenou. Preordenou aí é proorizo, determinou, é decidir de antemão, a qual Deus decidiu de antemão manter isso, esta mensagem oculta, todo esse plano oculto, porque ninguém sabia na íntegra como seria o plano salvífico de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém sabia. Ninguém tinha noção como isso sucederia. Claro, Isaías 53 fala, ele foi ferido, mas ninguém tinha noção de como seria na prática. Cristo crucificado, morto, ressuscitado, traria salvação. Ninguém sabia. Por isso que ele está falando aqui que é um mistério, outrora escondido, o qual Deus preordenou, ou seja, ele decidiu antecipadamente, desde a eternidade, aion, ou seja, a palavra aion também significa eternidade. É um período de tempo, mas também significa eternidade. Para nossa glória, doxa aí, a palavra doxa é glória. Interessante que ora, lá em Romanos 16, 25, vou citar a referência, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Olha aí. Então a mensagem da cruz é algo que estava oculto. Vamos mais. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então ele está falando aí da sabedoria de Deus. Sabedoria essa, sabedoria a respeito da cruz de Cristo, da pregação do Evangelho, essa que nenhum dos poderosos, novamente a palavra aí, Arhon, o governo, os comandantes, a liderança, a chefia deste século, a Ion, aí novamente, conheceu é gnosco, chegar a saber, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, aí sim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que é que Deus preparou que ouvidos não ouviram,
nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Retoimazo é a palavra grega aí. E retoimazo aí é essa palavra aqui. Essa aqui, ó. Retoimazo aí. Esse verbo aí, ele está no aoristo, na voz ativa e no indicativo. Ou seja, na nossa língua portuguesa seria um pretérito. O aoristo é passado. Então, não é que Deus tem preparado algo para o futuro. Não, Deus preparou algo anteriormente. Por isso que desde os séculos passados, desde a eternidade, Deus tinha algo em mente. Ele de antemão ele fez isso. Mas como está escrito? Onde está escrito? Isaías. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Está escrito. Isaías 64. Nem os olhos viram, nem ouvidos, olha, olhos, oftalmos, viram, aí viram e oída, esta palavrinha aqui, eide, está no aoristo. Todos os verbos aqui, se eu não estou equivocado, todos os verbos aqui, eles estão aí no aoristo, ou seja, é um pretérito. Ó, novamente aqui, a palavra acou, ouvido, ouviu, esta palavrinha aqui, acou, ecou-se aqui, seria, está no aoristo, na voz ativa e no indicativo. Aí depois vem uma conjunção, vem uma preposição ep, aí depois cardia, penetrou no coração, penetrou aí anabaino, subir ao coração, nem subiu ao coração. Aí cardia, tá, a ideia do homem interior, antropos, do homem, antropos aí na língua grega, é o ser humano como um todo, homem e mulher. Ouk, aí é uma partícula de verbo. Depois vem a palavra anabaino, já falei. Tem preparado, tá aí também, é o que eu falei, a palavra retoimazo, essa palavrinha aqui, está no aoristo. Está no aoristo, e depois a palavra que vem teos, que é Deus. Aí depois vem outro artigo aí, e o finalzinho aí tem um verbo, que é o verbo agaposim, que é agapau. Aí sim, esse verbo aqui, ele está no presente, na voz ativa. Então, o que Deus tinha preparado, que jamais olhos nenhum viram, os profetas não viram, a não ser algumas revelações que os profetas receberam. Abraão não viu, mas ele creu pela fé. Os olhos dele não viram isso. Eles não viram. Os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas do Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento, elas não viram isso, esta mensagem que salva o homem perdido, pecador. Mas ele falou assim, ó, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, no presente, quando Paulo estava anunciando esse evangelho, olha, ninguém do passado, eles ouviram esta mensagem, a não ser vocês agora que estão amando a Ele. Olha aí, mas vamos ver, vamos para frente aí. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Nolo aí, a palavra remin é que Deus para nós, poderia se dizer, mas Deus para nós revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo que faz parte da Trindade, o Espírito de Deus, mas Deus nos revelou pelo quê? Pelo seu Espírito Santo. Então Deus revelou para nós. Interessante aí, o Apocalipto tá no aoristo também,
É um pretérito, é passado. A palavra aqui, apocalipto, é essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha aqui, grega, que é o verbo apocalipto. E ele está no aoristo, dando a ideia de passado. Por que que revelou? Na cruz, eu já tinha passado aproximadamente mais de uns 30 anos da crucificação, uns 20 a 30 anos da crucificação. Então, no Calvário é que Deus revela a mensagem que estava oculta. Nolo revelou, porque todas as coisas, o Espírito a todas as coisas perscruta. O que é perscruta? Examina, pesquisa, até mesmo as profundezas de Deus, o mais profundo de Deus. Olha só. E vamos lá. Deixa eu ver quantos minutos que eu já tenho de vídeo aqui. 26 minutos. Já estou quase encerrando. Vai dar uns 30 e poucos minutos aí, mas eu vou encerrar esse capítulo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha, porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Dos homens aí é antropos, e o antropos aí, o primeiro antropos, ele está no plural, e antropos aí eu falei que é o gênero humano, homem e mulher. Porque qual dos homens, e aí é porque, visto que qual dos homens, plural, sabe as coisas do homem, antropos, aí agora é singular, pode ver que esse substantivo genitivo está no singular, senão o seu próprio espírito, pneuma, que nele está. Ou seja, ninguém conhece nada que está dentro de mim, a não ser o meu próprio espírito. Ninguém conhece, ninguém sabe. Somente Deus conhece o nosso pensamento. Então, as coisas que estão dentro do homem, coisas aí, artigo, aquilo que está no homem. Assim também, as coisas de Deus, ou seja, assim as coisas, ninguém as conhece, senão o próprio Espírito de Deus, que é uma da pessoa da Trindade. Então, vocês entenderam aí, que ninguém conhece as coisas que estão dentro de nós, ninguém conhece. Nenhum homem, porque qual dos homens, ele fala, qual dos homens, plural, sabe as coisas do homem, daquilo que está dentro do homem? Ninguém, a não ser o seu próprio espírito. Eu sei o que tem dentro de mim, mas as pessoas de fora não sabem. Ela fala assim também acontece com Deus, porque ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o seu próprio espírito, que faz parte da pessoa de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. E você olha, nós não temos recebido aqui o espírito do mundo, pneuma, cosmos, e a palavra grega é cosmos. Nós não temos recebido lambano aí é pegar, levar sobre si, a ideia é receber sobre si o espírito do mundo, e sim o espírito, aí ele coloca o pneuma, que vem de Deus, do Espírito Santo. Então, nós não temos o espírito das coisas do mundo, da sabedoria do mundo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, de graça. E a palavra gratuita é charizomai, é o verbo. Charizomai vem de haris, que é graça, é um favor imerecido. Eu não mereço, mas recebo. E aí ele prossegue o texto. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então ele fala que nós ensinar aí, falamos, laléu, a primeira palavra grega, e depois ensinadas, que é didactos. Então ele fala no sentido de instruir, de ensinar.
E ele pontua novamente, que é não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas, aí novamente ele usa a palavra didactos, pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, o Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que as pessoas que não aceitam a Cristo, elas estão mortas espiritualmente, porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Eu, através do meu espírito, eu discerno as coisas de Deus através do meu espírito. Por isso que aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, quando o homem não conhece a Cristo, ele espiritualmente está morto. Por isso que na conversão fala da regeneração. O que é regenerar? É gerar de novo. Por quê? Está morto. O homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente. Por isso que ele não consegue discernir as coisas espirituais. Olha, o homem natural aí é psíquicos, psíquicos, que é da ideia da natureza, desse mundo natural. Os seres humanos aqui deste mundo, inclusive que eles têm em comum, inclusive até com os animais, com a vida animal, é o homem natural, o homem que não conhece a Deus, o homem que está morto espiritualmente. O homem natural não aceita, ele vai dizer que não aceita, ele não recebe, ele não pega isso, as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, moria, tolice, e não pode entendê-las. Entender é gnosco, ou seja, perceber, sentir, conhecer, porque elas se discernem. Anacrino aí é investigar, examinar, analisar, questionar, porque elas se discernem, ou seja, são analisadas espiritualmente, pneumáticos. Porém, o homem espiritual, aí pode ver que ele faz uma distinção entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural ele coloca na mesma categoria dos animais. É a principal da vida animal e dos seres humanos, que é em comum com os animais. É a palavra natural aí, psíquicos. Agora, o homem espiritual é o pneumáticos. Pneumáticos é o homem espiritual. É aquele que já recebeu o Espírito Santo. O espírito dele já reviveu, ele passou pelo processo da regeneração. Porém, o homem regenerado, o homem que nasceu da água do Espírito, conforme Jesus disse para Nicodemos no Evangelho de João capítulo 3, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com certeza o ninguém aqui é outra pessoa, porque ele pessoalmente, ele discerne todas as coisas. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas que de Deus, porque ele compreende as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus está nele e faz com que ele entenda a palavra do Senhor. Olha aí, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ninguém aqui, não é que todos, mas os homens naturais não conseguem julgar o homem espiritual. E ele, para encerrar, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, olha que maravilha isso aí, essa passagem encerrando aí. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha, pois quem conheceu, gnosco, novamente, tornar conhecido, entender. Pois quem entendeu a mente de Cristo, a mente aí é nous, esse substantivo masculino nous é a faculdade, é a maneira de pensar. Faculdade mensal, entendimento. Pois quem conheceu a maneira de pensar do Senhor? Senhor é Curios, que o possa instruir aí, da ideia de juntar, agregar, e no finalzinho é ensinar, instruir alguém,
vir a ter a mesma opinião. Olha, pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir, que possa ter a mesma opinião? E ele diz, nós, a igreja de Cristo, os salvos em Cristo, nós, porém, temos a mente, novamente, a maneira de pensar de Cristo. Nós, porém, que temos o Espírito Santo em nós, que fomos regenerados, nós temos a mente de Cristo, porque Cristo está em nós. Interessante isso aí. Nós temos a mente de Cristo. A mente aqui não é que é a mesma capacidade, não. A mente aqui é a maneira de pensar. Por que nós temos a mesma maneira de pensar? Porque o Espírito Santo revelou para nós. Então nós agora temos a mesma maneira de pensar que também Cristo pensa. É isso que Paulo está querendo dizer aqui neste finalzinho. Pois bem, chegamos ao final, deu 36 minutos, passou muito do tempo, mas ficava difícil dividir esse capítulo aí em 2 vídeos, para os irmãos entenderem aí todo o capítulo, que Paulo está falando de uma coisa só durante todo esse capítulo. No próximo vídeo estarei entrando no capítulo 3 e vai falar sobre as divisões na igreja de Corinto. Então não perca aí. Nós vamos falar, era uma igreja boa, a igreja que Deus estava abençoando, mas tinha seus problemas. Como sempre teve a igreja de Cristo, ela teve problemas ao longo da sua história. E não foi diferente com a igreja de Corinto. Claro, tiveram as outras igrejas aí que elas não tiveram tantos problemas. Mas a igreja de Corinto em particular, ela teve muitos problemas. Foi uma igreja muito abençoada também. Então é isso que nós vamos falar no próximo vídeo, as divisões da igreja de Corinto. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.